Luffy mostra por que é o Yonkou e segura Gorosei e Kizaru sozinho. Saturno mostra uma nova forma e parte para o ataque. E a morte de Vegapunk faz com que a verdade seja revelada ao mundo. Mas para galera aqui, para falar do capítulo 1108 de One Piece, um capítulo curto, mas tem muita coisa boa, muita cena hype. Então chega de enrolar, deixe seu gostei, é muito importante, se inscreva no canal, assim vai estar me ajudando e bora pro capítulo. O capítulo começa desde onde o anterior terminou, a gente vê o Van Algo e a Catarina Devil não confiando no Caribou, e com razão, porque eles sabem que tem muita gente atrás do Teach. Só que o Caribou, ele tem a sacada de saber as informações sobre as almas ancestrais Pluton e Poseidon e usa isso a favor dele para que eles possam levar ele junto. Porém, a gente não viu se ele foi junto ou não, mas com certeza o Van Algo e a Catarina Devon devem ter levado ele junto, porque o Caribou precisa entregar para o Teach a informação sobre as almas ancestrais. O capítulo muda de foco, a gente vê os vice-almirantes agora sendo apresentados, os nomes deles, falando sobre a situação em geral, que está bem difícil de lidar com os pacifistas e que eles devem ir atrás da Bonnie para recuperar o controle dos pacifistas de volta. E nisso a gente vê o vice-almirante Tosa indo atacar a Bonnie e o Frank, mas tomando só um sacode do Dory e sendo derrotado facilmente. E tivemos uma interação do Dory e do Brog com o Frank e a Bonnie. E nisso teve uma cena bem engraçada, que foi o Dory falando que eles olharam, conferiram a lista de recompensa do bando para que eles possam reconhecer os novos membros. Só que o cartaz de procura do Frank tá com a foto do Sunny. Então o Dory e o Brog não reconheceram o Frank. Então foi tipo uma piadinha bem engraçada que o Oda fez e mostrou que ele não esqueceu da piada que ele fez do cartaz de procurado. Então foi algo bem legal de ver. E nisso a gente vê a Bonnie falando pro Dory e pro Brog irem ajudar o Luffy e o Sanji, que estão contra o Kizaru, e eles vão até lá. Enquanto isso, os outros gigantes ficam com a Bonnie e o Frank para levar pro navio. E o foco muda e vemos o Saturno chegando no campo de batalha, dessa vez com uma nova forma, dessa vez a forma full animal dele. E tá bem assustadora, velho. Ele com um corpo gigante, maior do que o normal, cheio de perna de aranha, sem parte humana dele. Ele com o olhar todo de peixe morto, um olhar de demônio. E vemos um quadro bem bonito do Sanji encarando o Gorosei, nessa forma toda monstruosa dele. E só um detalhe, que o Gorosei, nessa nova forma, tanto ele e o Kizaru não falaram nenhuma palavra o capítulo todo. Isso eu achei bem estranho. O do Gorosei até pode ter uma justificativa, porque parece que ele tá perdendo as partes humanas dele, ficando só com a parte animal. Talvez o demônio da fruta possa estar sobrejugando ele, mas o Kizaru também pode ser por causa do Vegapunk, do que aconteceu com o Vegapunk nesse capítulo. Mas é bem estranho isso. E nisso a gente vê o Vegapunk, ele falando com o Luffy e o Sanji, falando para esquecerem ele, que ele já tá à beira da morte e que ele precisa ficar na ilha para proteger alguma coisa. Agora não sabemos se ele quer proteger o robô gigante ancestral ou se ele quer proteger a mensagem final que ele coloca nesse capítulo. E nisso a gente vê o Saturno atacando tanto o Sanji e o Luffy. E uma cena bem bonita dessa parte dele atacando, e mostra o Luffy e o Sanji desviando tranquilamente tudo das garras de veneno, das patas de veneno dele. Porém, Kizaru aparece e acerta o Sanji, que acaba derrubando sem querer o Vegapunk. E nisso, sem pensar duas vezes, o Kizaru, ele usa sua espada de luz e perfura a barriga do Vegapunk. E só uma coisa curiosa é que o lugar onde o Kizaru acerta é o mesmo lugar onde o Saturno acertou o Vegapunk. Então, tipo, fica a entender um pouco de que o Kizaru meio que cauterizou um pouco a ferida, porque tava sangrando muito, né? Então, talvez dava esperança de que ele seria do bem. Mas, vendo o final do capítulo, não é isso que aconteceu. E vemos o Sanji pegando o Vegapunk novamente e fugindo a comando do Luffy, e o Kizaru indo atrás dele. Porém, na página final do capítulo, uma página dupla bem bonita, vemos o Luffy gigante pegando o Kizaru com uma mão e segurando a cabeça do Gorosei com outra, e o Luffy com a cara de maluco, o Luffy mó sério, mostrando toda a imponência dele e falando que ele não vai deixar o Gorosei e o Kizaru fugirem. Então, tipo, foi bem legal essa cena. Mas aqui, eu tenho que defender o Kizaru. Muita gente tá chamando o Kizaru e o Saturno de fracos por conta dessa cena do Luffy segurando eles. Mas a gente tem que ver que essa cena foi criada, foi construída pra hypar o Luffy. É aquilo, calma que a luta
que foi só isso que aconteceu. A luta ainda vai continuar. Então no próximo capítulo eles podem sair desse agarrão deles e continuar a luta. E agora que o Vegapunk foi morto, eles não têm outros objetivos. Então eles podem focar na luta. Focar agora 100% na luta. Ou então eles podem focar em outras coisas. Como que eles têm que ir atrás também da Mother Flame e talvez da York. Não sei. Mas com certeza não acabou a luta. Então falar que o Saturno e o Kaido são fracos em relação ao Luffy é meio complicado, meio difícil. E é aquilo que o Saturno em si, ele não vê o Luffy como uma ameaça. Tipo, ele tem receio, caso do Nika, mas todo esse capítulo que ele aparece com o Luffy, com os outros, ele não se mostrou, tipo, com medo do Luffy, não se mostrou aflito com o Luffy. A única coisa que fez ele sentir medo ou surpresa foi quando apareceu o Kuma, porque ele achou que o Kuma estava morto. Então, o Kuma aparecendo do nada fez ele ficar surpreso. Ele tomou aquele golpe do Kuma, mas depois ele fica com a cara de paisagem, ele não sente medo. E é porque ele sabe que o Luffy e os outros não vão conseguir derrotar ele. E aquilo, eu não consigo ver como que o Luffy ou outros vão derrotar o Saturno. Porque o Saturno tem aquela regeneração absurda de tomar vários golpes e voltar como se nada tivesse acontecido. Ele é igual um Kaido, só que em vez de ter uma durabilidade grande, uma defesa muito grande corporal, ele tem uma regeneração absurda. Mas no final do capítulo a gente vê o Sanji segurando o Vegapunk nos braços e preocupado com ele. Do nada o Vegapunk começa a sorrir. Enquanto isso, uma transmissão começa mostrando o Vegapunk indo revelar a verdade do mundo. Ele faz uma transmissão global para todo mundo. Assim acaba no capítulo. O Oda, ele é muito sacana. Ele devia saber que ansiedade mata, porque lançar esse final bombástico, essa bomba para nós e acabar o capítulo é sacanagem. O bom é que semana que vem tem capítulo, não vamos ter que esperar 2 semanas para isso. E uma coisa curiosa que poucas pessoas viram é que o Vegapunk nesse capítulo realmente foi de base. Porque quando começa a gravação, a gente pode ver meio que o mecanismo de batimentos cardíacos zerando, mostrando que essa gravação deve ser tipo um mecanismo de defesa de caso ele morra, se ative e mostre a verdade pro mundo. Então a gravação é isso, mostrando que realmente o Vegapunk foi de base. E isso do Vegapunk morrer pode ser bem triste pro Sanji, porque o Sanji ele vai se sentir culpado. Ele vai ver o Vegapunk morto nos seus braços. Isso é bem triste. Espero que o Oda trabalhe isso para poder desenvolver um pouco o Sanji. Mas agora é teorizar o que o Vegapunk irá dizer. Talvez ele fale o nome do século perdido, ou então fale sobre o Imo. Mas acho difícil, porque eu acho que ele não sabe que o Imo existe. Mas só sei que, independente do que ele fala, vai fazer o mundo virar de cabeça para baixo. Vai ser um grande incidente de Egghead. E isso que ele falar sobre a verdade do mundo vai fazer geral se mover. Gorosei, a Marinha, o Shanks, o Barba Negra, todo mundo, depois de escutar o que ele vai falar, vai fazer um caos no mundo. Geral vai se mover. E essa fala do Vegapunk, eu espero que o Oda mostre pra gente, não corte. E essa fala dele vai ser o estopim pra guerra final, pra preparação pra guerra final. Vai ser tipo o Barba Branca falando que o One Piece é real. Mas e vocês, o que acharam do capítulo 1108 de One Piece? Gostaram? Comenta aqui embaixo. Mas o vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça do seu gostei, que é muito importante. De se inscrever no canal, assim vai estar me ajudando. E de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima.